Meu nome é Clândio Leite Brum. Eu sou descendente do Rio Grande do Sul, meu pai, minha mãe, e me formei em aviação em Porto Alegre. Vim para cá em 1963 e aqui eu conheci a Marta, por acaso. E ela, brincando naquela época, eu perguntei para a pessoa que é onde ela estava, que era o aniversário de uma criança, quem era aquela moça. Falei, a Marta, professora. A senhora tem o telefone dela? Eu tenho. A senhora pode me dar? Deu. No dia seguinte eu liguei para a Marta. Disse quem eu era e a gente começou a se encontrar na casa dela. Um respeito absoluto, uma pessoa séria, e aí eu fui levando a vida com ela. Foram entre namoro e noivado 4 anos e casamento 56 anos. Mas eu sempre digo o seguinte: como a Marta era uma pessoa severa, dura, educada, jamais desrespeitou alguém, e ela sempre me dizia o seguinte: Clândio, fala menos, e escuta mais, ou o contrário, você escuta mais e fala menos. E aí eu comecei a pensar nisso que ela me disse, e começamos a fazer uma série de eventos. Falamos em religião, ela era muito católica e eu ia na igreja com ela. Depois aí eu fui para o centro espírita, aí também não consegui encaixar as coisas direito. Mas uma coisa eu vou deixar registrado aqui. Encontrei com um compadre meu domingo passado e ele me disse o seguinte: meu compadre, eu vou te dar uma notícia. O que foi? Encontrei um capitão da Força Aérea e me disse o seguinte, que a vida dele transformou quando uma professora fez uma palestra lá na igreja, no seminário, e ela falou coisas lindas, e depois ela virou e falou assim: agora quem vai falar é meu esposo, o Clândio, piloto. Aí eu comecei. Ele falou para esse meu compadre, falou: minha vida transformou quando ele começou a falar. Me emocionou muito, mas não fui eu que estava falando. Quem estava falando era a Marta, através do ensinamento dela. E assim foi minha vida durante 59 anos, praticamente. E eu sempre digo o seguinte, que era uma pessoa que adorava crianças, dava aula para crianças, as crianças respeitavam muito ela. E eu tenho uma imagem que eu montei lá no fundo de casa, ela dando um caderninho na mão e talvez brincando, contando histórias para as crianças ali. Eram 3 meninos. Aí na mensagem eu disse o seguinte, que o Pai Celestial precisava de um espírito de fé, de crença, para ensinar os anjos lá. E andando aqui, achou a Marta e levou. E ela está lá, rodeada de anjos, dando aula. E eu acho que como que eu vou falar? Me protegendo aqui também, lógico. Me protegendo meus filhos.
mas a gente sente saudade. Então, voltando à história dela, da Marta, ela foi uma professora de literatura brasileira e eu a considerei entre as 10, ela está no meio das melhores professoras de literatura brasileira. Dava aula no Dom Bosco, em várias escolas, escola estadual, particular, e adorava os alunos. Os alunos sempre respeitaram a Marta como professora, como mulher, e ela, por sua vez, também respeitava os filhos, mas ela era dura na hora de falar duro com eles, mas no sentido de carinho. E eu acho que, em função disso, ela tinha os livros que ela lia muito. Se você perguntar para ela, Machado de Assis, por exemplo, ela adorava as mensagens dele. E aquela escritora lá de Goiás, que agora foi homenageada também. Glória. Como que é o nome? Glória Coralina. Isso, Glória Coralina. Nós tivemos na casa dela, onde ela tinha falecido já, e eu fui com a Marta lá. E andamos por lá tudo, muito bonito, muito bem arrumado, muito carinho. E ela se emocionou toda com isso. Então a Marta era uma pessoa que, como é que eu vou falar? Deixou assim uma lembrança de responsabilidade. Quando ela foi convidada para entrar para a academia, ela me chamou e falou para mim, emocionada de terem lembrado dela. E eu fiquei, logicamente, também emocionado. Então, cada vez que tinha alguma reunião na academia, ela falava, Clândio, hoje é dia da reunião, você me leva? Mas, Marta, quem que não vai te levar? Aí eu ia, deixava ela lá, voltava, e ela mais ou menos tantos minutos, 1 hora mais ou menos, eu já chegava antes dela me ligar, eu já estava lá na frente. E assim foi minha vida com a Marta. Como que eu vou falar? Foi uma esposa, uma mãe, uma filha. De todas elas, eram 6, ela que mais era respeitada, tanto em casa como na escola. Nunca ofendeu um aluno, ao contrário, ela foi ofendida e ficava quieta. É o que eu posso falar agora.